Amém, queridos? E hoje, então, nós vamos estudar o quê? O Espírito Santo no Velho Testamento. O que o Velho Testamento vai falar sobre o Espírito Santo? O Espírito Santo ele é revelado no Velho Testamento de 3 maneiras. O Espírito criativo ou cósmico, o Espírito dinâmico ou doador de poder e o Espírito regenerador. Vamos ver lá o Espírito criativo, né, ou cósmico. O Espírito Santo, queridos, ele é a terceira pessoa da Trindade, cujo o poder do universo foi formado. O universo foi formado pelo poder do Espírito Santo. Olha só, eu trouxe alguns versículos, hoje eu tentei trazer menos versículos, né, para não ficar muito pesado. Vamos ver, então, alguns versículos que falam sobre isso. Pelo seu Espírito, ele ornou os céus, né? Ele embelezou os céus, as estrelas, os planetas, né? Tudo isso quem fez foi o Espírito Santo de Deus. Pela palavra do Senhor foram feitos os céus e todo o exército deles pelo Espírito Santo da sua boca. Ele envia o teu Espírito e são criados, e assim renovas a face da terra. O Espírito Santo não só agiu lá no princípio, como ele continua agindo para renovar a face da terra. O Espírito Santo, ele criou e sustenta o homem. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem foi feito alma vivente. Por isso, quando sai o espírito do homem, o que acontece? Ele volta ao pó, o corpo dele morre. Ele só continua vivo por causa do espírito que está nele. O Espírito de Deus me fez, e a inspiração do Todo-Poderoso me deu vida. Toda pessoa, seja ou não serva de Deus, ela é sustentada pelo poder criativo de Deus. Se você está viva hoje, é porque o poder do Espírito Santo age na sua vida. Olha só o que Daniel fala. Eu quis pôr esse versículo aqui porque ele é muito importante. Deste louvores aos deuses de prata, de ouro, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra, que não veem, não ouvem, nem sabem, mas a Deus, em cuja mão está a tua vida e de quem são todos os teus caminhos, a Ele não glorificastes. Né? Então, Daniel está falando aqui que a gente precisa adorar o verdadeiro Deus, né? Porque é Ele que nos dá a vida. Para que buscasse ao Senhor, se porventura, tateando, o pudesse achar, ainda que não está longe de cada um de nós, porque nele vivemos, nos movemos e existimos, como também alguns dos nossos poetas disseram, pois somos também sua geração. O Senhor está perto até dos incrédulos, porque se o Senhor se retira, eles morrem. Entendeu, queridos? Então, o Espírito Santo que age em você, que é o Espírito de Deus, mesmo que você não sinta, Ele está perto de você. Ele que te sustém a sua vida. O homem deve a sua existência e a continuação da mesma às duas mãos de Deus. Isto é, o verbo ou logos no grego e o Espírito Santo. Então, se deve o quê? É por causa de Jesus e por causa do Espírito Santo. Olha o que João fala. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. Então, se você é vivo hoje, foi porque Jesus quis que você vivesse. Se você está vivo hoje, é porque o Espírito Santo de Deus, representando Deus, está aí perto de você. Foi a esses que Deus se dirigiu dizendo, e disse Deus, façamos o homem à nossa imagem,
conforme a nossa semelhança. Ele falou isso para quem? Para Jesus e para o Espírito Santo de Deus. Vamos ver agora, então, o espírito dinâmico ou doador de poder. O Criador, ele criou o homem a fim de formar uma sociedade governada por Deus, que seria o quê? O reino de Deus. O reino de Deus ele tem normas, leis, estatutos, né? Então, Deus, ele rege o universo com essas normas, com essas leis. E ele criou o homem para que o homem vivesse também nesse reino. Depois do pecado, a sociedade humana, ela foi organizada à parte de Deus e em oposição à sua pessoa. Deus principiou de novo por chamar o povo de Israel, organizando-o sob as suas leis e assim constituindo como o reino de Jeová. Deus não desistiu do homem e tentou de novo organizar o homem com as novas leis. Ao estudar a história de Israel, temos que o Espírito Santo inspirou certos homens para governar e guiar os membros desse reino e para dirigir seu progresso na vida da congregação. A operação dinâmica do Espírito, ela criou duas classes de ministros. A primeira, obreiros para Deus, homens de ação, organizadores e executivos. E a segunda classe, oradores para Deus, profetas e mestres. Os obreiros inspirados por Deus. Gente, tem vários. Eu trouxe apenas 2, tá? Para a gente poder entender, tá? O primeiro, eu coloquei Josué, né? Então falou, olha só aqui que números fala. Então falou Moisés ao Senhor, dizendo: o Senhor, Deus do espírito de toda a carne, ponha um homem sobre esta congregação, que sai diante deles, e que entre diante deles, e que os faça sair, e que os faça entrar, para que a congregação do Senhor não seja como ovelhas que não têm pastor. Então disse o Senhor a Moisés: toma Josué, filho de Num, homem em que há o Espírito, e impõe a mão sobre ele. Então Deus vai usar, nós vamos ver, né, a diferença do Espírito no Velho Testamento com o Novo Testamento, como a nossa época agora. Olha só Moisés. E disse o Senhor a Moisés: ajunta-me 70 homens dos anciões de Israel, que sabe serem anciões do povo e seus oficiais, e os trará perante a tenda da congregação, e ali estejam contigo. Então eu descerei, e ali falarei contigo, e tirarei, olha só, e tirarei do espírito que está sobre ti, e o porei sobre eles, e contigo levarão a carga do povo, para que tu não a leves sozinha. Nessa época, queridos, o Espírito Santo, ele é limitado. Ele não está em toda a congregação. Ele está apenas em alguns homens, tá? E aí, o que acontece? O Senhor tira de Moisés o Espírito e coloca nos que vão ajudar Moisés a levar a carga do povo. Eu aí intercalei um pouquinho e vou pôr um versículo do Novo Testamento. Devemos todos estar cheios do Espírito Santo para servirmos ao Senhor. A gente não consegue servir ao Senhor se não estivermos cheios do Espírito Santo. Olha o que fala lá em Atos. Ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. E os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus. A palavra de Deus é muito importante, quer dizer, a mais importante, porque a palavra de Deus é que o povo tem entendimento, tem conhecimento, como andar diante do Senhor.
Mas eles também não vai deixar as outras coisas de ser feita, porque a igreja, ela é uma organização, ela precisa de muitas outras coisas, né? Que a gente chama de natural e talvez não de espiritual, né? A gente tem a mania de separar natural com espiritual, mas a organização da igreja, tudo que acontece na igreja, gente, é espiritual. A palavra de Deus é: sirvamos às mesas. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós, 7 homens. Como que são esses homens? De boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre eles o importante negócio. Então, servir à mesa, fazer outra coisa na igreja é importante, e você tem que ter uma boa reputação e ser cheio do Espírito Santo. Vamos agora pelos oradores para Deus. Os oradores para Deus, que é o profeta, né? Espera aí só um pouquinho. Os oradores para Deus. O profeta de Israel, ele era um orador para Deus. Um que recebia a mensagem de Deus e os entregava ao povo. Eles estavam cônscios do poder celestial que descia sobre ele de tempos em tempos, capacitando-o para pronunciar a mensagem, né? Não concebida por sua própria mensagem, por sua própria mente. Sabendo primeiramente isto, vamos ver lá o que Pedro fala. Por isso que toda profecia, tudo que nós temos na Bíblia, não é da mente do homem, né? Mas vem do Senhor, por isso podemos acreditar. Sabendo primeiramente isso, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. Porque a profecia, ela nunca foi produzida por vontade de homem algum. Mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Entenderam que o Espírito era um agente pessoal e, portanto, a inspiração era proveniente da soberana vontade de Deus. Os profetas podiam, porém, pôr-se numa condição de receptividade do Espírito. Isso é muito interessante. Vou repetir para vocês. Os profetas podiam, porém, pôr numa condição de receptividade do Espírito e, em tempos de crise, podia pedir orientação a Deus. Aí a gente vai ver, então, eu pus um versículo bíblico para a gente ver isso. Esse versículo é quando um rei de Israel vai na guerra e ele procura um profeta, Eliseu, e olha só o que o profeta Eliseu fala para o rei. Mas Eliseu disse ao rei de Israel: que tenho eu contigo? Vais aos profetas de teu pai e aos profetas de tua mãe. Porém, o rei de Israel lhe disse: não. Por que o Senhor chama esses 3 reis para entregá-los nas mãos dos moabitas? Lógico que eram 3 reis, né, de Israel. E disse Eliseu: viva o Senhor dos exércitos, em cuja presença estou, que se eu não respeitasse a presença de Josafá, rei de Judá, não olharia para ti e nem te veria. Ora, pois, trazei-me um músico. E sucedeu que, tocando o músico, veio sobre ele a mão do Senhor. Olha a importância, queridos, do louvor e da música. Eu ainda pus outro versículo também, para a gente ver isso, a importância, né? Então, ele pôs-se diante da música, e aí o Espírito veio no profeta, para que o profeta respondesse alguma coisa para o rei. Olha só, em outra ocasião, então Samuel tomou o chifre de azeite e ungiu no meio de seus irmãos, e desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Olha só o que vai acontecer. Samuel ungiu Davi como rei, e o Espírito do Senhor veio sobre Davi. E embora ele demorasse 13 anos para ser rei, o Espírito do Senhor já agia nele com a unção. Mas o que vai acontecer, gente? O espírito de Saul vai sair dele. O espírito no Novo Testamento era limitado.
E nós vamos ver que no Novo Testamento, nessa época que nós estamos vivendo, ele é universal, ele é de graça, ele é abundante. Então vamos ver lá. Então Samuel se levantou e voltou a Ramá. E o Espírito do Senhor se retirou de Saul e atormentava um espírito mau da parte do Senhor. Então os criados de Saul lhe disseram: eis que agora o espírito mau da parte de Deus te atormenta. Diga, pois, nosso Senhor a seus servos, que estão na tua presença, que busquem um homem que saiba tocar a harpa. E será que quando o espírito mau da parte de Deus vier sobre ti, então ele tocará com a sua mão e te acharás melhor. E sucedia que quando o espírito mau da parte de Deus vinha sobre Saul, Davi tomava a harpa e a tocava com a sua mão. Então Saul sentia alívio e se achava melhor, e o espírito mau se retirava dele. A importância, queridos, do louvor. E eu quero te fazer duas perguntas nesta manhã. Que tipo de música você tem colocado na sua vida? Uma música que alegra o espírito ou que entristece o espírito? Que traz o espírito mais para perto de você ou que afasta o espírito? A música, ela é muito importante. Por isso fazemos o louvor, né, na igreja. A Bíblia fala que o Senhor habita nos louvores. Então, e vamos continuar. Então, agora o espírito regenerador. Né? Então, nós vimos o espírito criativo, o espírito do poder e agora o espírito regenerador, né? E esse espírito, gente, olha só que interessante. A sua presença é registrada no Velho Testamento, porém não é acentuada. O seu derramamento é descrito principalmente como uma bênção futura, em conexão com a vinda do Messias. O nome Espírito Santo ocorre somente 3 vezes no Velho Testamento, mas 86 vezes no Novo Testamento. Sugerindo que o Velho Testamento, a ênfase está sobre a operação dinâmica do Espírito Santo, enquanto que no Novo Testamento, a ênfase está sobre o seu poder santificador. O derramamento geral do Espírito como fonte de santidade é mencionada como um acontecimento futuro. Jeová purificaria os corações do povo, poria seu Espírito dentro deles e escreveria sua lei em seu interior. Olha lá o que Ezequiel fala. Então espergirei água pura sobre vós, e ficareis purificados de todas as vossas imundícias, e de todos os vossos ídolos vos purificarei, e dar-vos-ei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei da vossa carne o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. E porei dentre vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, e guardeis os meus juízos, e os observeis. E habitareis na terra que eu dei a vossos pais, e vós sereis o meu povo, e eu serei o vosso Deus, e livrar-vos-ei de todas as vossas imundícias, e chamarei o trigo, e o multiplicarei, e não trarei fome sobre vós. E não ensinarás mais cada um a seu próximo, nem cada um a seu irmão, dizendo: conhecei ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor, porque lhes perdoarei a sua maldade, e nunca mais lembrarei dos seus pecados. A oração de Moisés vai ser muito interessante, gente. Quando Moisés fez aquela reunião que o Espírito entrou nos 70, né? E alguns, teve 2 que não foram, ficou lá na cabana. E aí o Espírito veio, aqueles 70 profetizaram, e aqueles 2 que não foram, que estavam inscritos, mas não foram, profetizaram também. E aí Josué ficou com ciúmes, né, de Moisés e falou para Moisés:
Aí, a oração de Moisés, Moisés ele pede para Deus, né, ele vai falar, olha só, porém Moisés lhe disse, tu tens ciúmes por mim? Quem dera que todo o povo do Senhor fosse profeta e que o Senhor pusesse o seu Espírito sobre ele. Gente, isso aconteceu em Pentecostes, tá? Isso aconteceu em Pentecostes. Por isso que Deus fala que nós somos uma raça eleita, sacerdócio real. Todo mundo que tem o Espírito Santo de Deus, né? Como resultado, muitos seriam convertidos. Por quê? Há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Você só invoca o nome do Senhor se o Espírito Santo estiver dentro do seu coração. Você só clama, Abba, Pai, se o Espírito Santo estiver dentro do seu coração. Isso é a promessa do Senhor. Jesus veio cumprir essa promessa, né? Para que o Espírito Santo fosse derramado. Olha tanto que é lindo isso, né? Porque no Monte Sião e em Jerusalém haverá livramento, assim como disse o Senhor, e entre os sobreviventes aquele que o Senhor chamar. A característica que distinguia o povo de Deus sob a velha dispensação, sobre a velha aliança, era a possessão e a revelação da lei de Deus. A característica que distingue o seu povo sobre a nova dispensação, sobre a nova aliança, é a escrita da lei e a morada do Espírito Santo em vossos corações. Isso é muito lindo. O grande derramamento do Espírito Santo teria como ponto culminante a pessoa do Messias. É Messias Rei, sobre o qual o Espírito de Jeová repousaria permanentemente na qualidade de espírito de sabedoria, de entendimento, de conhecimento, de temor santo, de conselho e de poder. Tudo isso você tem, querido, com o Espírito Santo. Jesus seria o profeta perfeito que proclamaria as boas novas de libertação, de cura divina, de consolo e de gozo. E aí Jesus veio. Então o Espírito Santo vai ter a obra perfeita nele, né? Cumprindo o propósito de Deus, o plano de Deus para o homem através de Cristo. Então vamos ver o Espírito Santo em Cristo. Já estamos agora em Cristo. O Espírito Santo, ele é descrito como operando sobre, dentro e por meio de Jesus Cristo. Os títulos Espírito de Cristo e Espírito de Jesus Cristo indicam uma relação entre Cristo e o Espírito Santo, no qual não participaram os seus discípulos. Por exemplo, nós nunca atrevíamos falar o Espírito de Paulo. A gente fala Espírito de Cristo, Espírito de Jesus Cristo, mas nunca falamos Espírito de Pedro, nem Espírito de Paulo. Desde o princípio até o fim da vida terrena, o Senhor Jesus esteve intimamente ligado no Espírito Santo. Tão íntima foi essa relação que Paulo descreve o Cristo como que um espírito vivificante, um espírito que dá vida. Olha só, assim está também escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. Como que ele foi feito alma vivente? Deus teve que soprar nele o Espírito para que Adão vivesse. A diferença agora, gente. O último Adão é um espírito vivificante. Jesus vai fazer o quê? Ele sopra o Espírito. Adão recebeu o Espírito. Jesus, o último Adão, vai soprar o Espírito. O significado não é que Jesus é o Espírito, mas sim que ele dá o Espírito. Através do mesmo Espírito, exerce onipresença. Por causa do Espírito Santo, Jesus está em todo lugar hoje. Jesus está aqui. Jesus está na igreja presbiteriana, na igreja batista, onde tiver 2 ou 3 no nome dele, Jesus está. Por causa de quem, queridos? Do Espírito Santo. Vamos ver então a conexão do Espírito Santo com Cristo nas etapas da vida dele aqui na terra. Muito interessante, muito lindo. Primeiro, nascimento de Jesus.
O Espírito Santo é descrito como o agente da milagrosa concepção de Jesus. E no 6º mês foi o anjo Gabriel, enviado por Deus a uma cidade da Galileia, chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um homem, cujo nome era José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. E entrando o anjo, aonde ela estava, disse: Salve, agraciada, o Senhor é contigo, bendito és tu entre as mulheres. Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achastes graças diante de Deus. Eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho, e pôr-lhe-ás o nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. E reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. E disse Maria ao anjo: Como se fará isso, visto que não conheço homem algum? E respondendo o anjo, disse-lhe: Descerá sobre ti a virtude, o poder do Altíssimo, e cobrirá com a sua sombra. Por isso também o santo, sem pecado, o santo, gente, a gente tem que entender isso aqui, que é muito maravilhoso. O santo, que de ti há de nascer, será chamado Filho de Deus. O Espírito Santo, ele desceu sobre Maria, o poder do Altíssimo cobriu a sua sombra, e aquele que dela nasceu, lhe foi dado o direito de ser chamado Filho de Deus. Porque todo homem é filho de Deus? Não, é criatura de Deus. Há uma diferença muito grande entre criatura e filho de Deus. Para João Batista, né, que foi o precursor, ele foi suficiente que ele fosse cheio do quê? Do Espírito Santo de Deus. Ele já nasceu cheio do Espírito Santo, mas ele não foi concebido pelo Espírito Santo. João Batista teve, como João Batista nasceu? Por uma relação normal, né, entre um homem e uma mulher. Mas mesmo assim ele veio cheio do Espírito Santo. Mas Jesus não nasceu de uma relação normal entre um homem e uma mulher, queridos. Concebido pelo poder do Espírito no ventre, e por sua razão, ele levou tais nomes e títulos que não podiam ser conferidos a João. Então, por isso, pelo nascimento diferenciado de Jesus, que foi Maria e o Espírito Santo, Jesus recebe esses títulos, e recebe, ele é santo, né? Porque ele não vem da raça de Adão, ele não vai vir da raça de Adão. Olha que lindo isso. Deus operando pelo Espírito é o Pai da humanidade de Jesus, no sentido que a sua origem de substância da Virgem Mãe foi um ato divino. O poder, por causa disso, olha o que acontece. O poder do pecado foi destruído. E um nascido de mulher, ao mesmo tempo que era homem e santo, era também o Filho de Deus. O segundo homem é do céu. Olha o que a Bíblia fala. O primeiro homem da terra é terreno, e o segundo homem, o Senhor, é do céu. Sua vida era de cima. E disse-lhe Jesus: Vós sois de baixo, eu sou de cima. Vós sois deste mundo, eu não sou deste mundo. Sua passagem pelo mundo representa a vitória sobre o pecado, e os resultados de sua vida foram o quê? A vivificação da raça. A raça que estava lá, só terrena, mundana, Jesus veio para quê? Para vivificar essa raça. Porque se você não tiver o Espírito Santo de Deus, por isso se você não nascer de novo, você continua terreno, querido. É pó. Morre longe do Senhor. Você continua aqui da terra. Aquele que nenhum pecado cometera e que salva o seu povo dos seus pecados, necessariamente teria que ser gerado pelo Espírito Santo. Porque para isto sois chamados, porque também Cristo padeceu por nós, deixando-nos os exemplos para que sigais as suas pisadas, o qual não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano. Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus.
Batismo de Jesus. Jesus nasceu já, né, pelo Espírito Santo, mas ele continua. No batismo de Jesus, a gente vai ver que Jesus vai ser batizado com o Espírito Santo. Isso é muito interessante. Então veio Jesus da Galileia ter com João, junto do Jordão, para ser batizado por ele. Mas João opunha-se-lhe, dizendo: eu que careço ser batizado por ti, e vens tu a mim? Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: deixai por agora, porque isso nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o permitiu. Gente, eu quero que vocês sintam a importância de Deus tem um plano. A gente não pode seguir o nosso plano. Se Jesus seguisse o plano dele, ele estava pondo por terra todo o plano de Deus. Adão foi feito com um propósito e com um plano. Ele tinha que obedecer o plano de Deus, mas ele obedeceu o quê? O plano do diabo. Então, você só tem duas opções. Ou você obedece o plano de Deus, ou você obedece o plano do diabo. Não tem jeitinho. Isso é muito importante a gente entender. Vamos continuar. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, e vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. O primogênito, o primeiro de muitos. Por causa disso, por causa que Jesus obedeceu o plano de Deus e não o plano do diabo, nós somos filhos de Deus, em Jesus Cristo, através do Espírito Santo. Vamos lá, continuando. Jesus foi ungido pelo Espírito como profeta, sacerdote e rei. A primeira operação do Espírito na vida de Jesus, que foi no nascimento, santificou a sua humanidade. E a segunda, que foi no batismo, consagrou sua vida oficial. Assim como a sua concepção foi o princípio da sua existência humana, assim também o seu batismo foi o princípio do seu ministério ativo. Olha só, ministério de Jesus. Antes de Jesus sair para trabalhar para Deus, o que aconteceu com ele? Foi ungido com o Espírito Santo. E a primeira coisa, antes do ministério, ele foi o quê? Foi levado para o deserto para ser tentado, para ser provado, para ver se ele ia fazer da forma dele, que não é da forma dele, da forma do diabo ou da forma de Deus. Vamos ver, tanto que é interessante isso aqui, gente. E logo o Espírito o impeliu para o deserto, e ali esteve no deserto 40 dias, tentado por Satanás, e vivia entre as feras, e os anjos o serviam. Eu amo esse pedacinho, tá? E os anjos o serviram. Jesus, querido, não estava sozinho na sua tentação, como nós também não estamos nas nossas. E nós vamos ser passados para sermos provados. A gente vai ver isso depois. Não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape, para que possais suportar. Você precisa suportar a tentação. O Espírito Santo te ajuda, e os anjos também servem. Estou fazendo um estudo sobre anjos, e depois quero trazer, se o pastor Renato permitir, para a igreja. É uma criatura de Deus, que Deus usa aqui na terra para os homens, tanto para ajudar como para destruir. É muito interessante a gente saber sobre os anjos. E eu coloquei essa foto aí, porque eu achei muito legal. E vivia entre as feras, e os anjos o serviam. O Senhor estava sendo servido pelos anjos, e o Senhor vai ser servido de novo, numa situação muito complicada, que é lá no jardim, né, de Getsema, ele vai ser servido pelos anjos, porque os homens não conseguiram ajudar Jesus. A palavra fala que é inútil o socorro dos homens. Tem momento, queridos, que os homens não podem te ajudar. E quem pode te ajudar é o Espírito Santo de Deus e os anjos. Amém? Vamos lá, então.
Ali ele venceu as sugestões do príncipe deste mundo, os quais o teria tentado a fazer sua obra de uma maneira egoística, vangloriosa e num espírito mundano, e usar seu poder conforme o curso da ação de ordem natural. Isso é muito perigoso, a gente querer fazer as coisas pela nossa força. Queridos, e a glória não ser do Senhor, mas nossa, né? A gente achar que é a cocada preta, mas não somos. A nossa vitória vem do Espírito Santo. Ele exerceu o seu ministério com um conhecimento íntimo de que o poder divino habitava nele. Sabia que o Espírito do Senhor Deus estava sobre ele para cumprir o ministério predito acerca do Messias. Olha só, por isso que ele falou, né, quando ele abriu o livro, ele falou, hoje se cumpriu em mim essa profecia. Ele falou, o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a pregar liberdade aos cativos, a restauração da vista aos cegos, e pôr em liberdade os oprimidos, e anunciar o ano aceitável do Senhor. Jesus fez tudo aquilo, bem, porque ele estava ungido com o Espírito Santo. Mas se eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, certamente vos é chegado o reino de Deus. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Ele testificou do fato de que o Pai que estava nele era quem operava as obras milagrosas. Então, todas as obras que Jesus fez, querido, não foi porque ele era um superman, nem porque ele era o máximo. Foi porque o Espírito de Deus estava sobre ele. E ele conseguiu fazer as obras que Deus tinha dado para ele fazer. A crucificação de Jesus. Vamos ver o Espírito Santo na crucificação de Jesus. Eu amei essa foto aí também. Aqui não fica muito bonita porque estende. Mas quando Jesus morre, né, a luz escurece, né? E eu achei isso aqui muito lindo. Aí eu trouxe a crucificação de Jesus. Agora minha alma está perturbada. E que direi eu? Pai, salva-me desta hora, mas para isto vim a esta hora. Jesus tinha vindo exatamente para esse momento. Jesus sabia exatamente o seu propósito aqui na terra. Não era ser aplaudido como rei, né? Ele poderia muitas vezes ser aplaudido como rei. E na realidade ele era rei. Mas era para esse momento? Não era. Para esse momento era o quê? A cruz. A cruz era fundamental para que Deus o quê? Ganhasse não só Jesus, mas toda a raça humana. Que viesse a crer em Jesus. Por intermédio de Jesus e para o quê? Obter o Espírito Santo que ia ser derramado. Por isso que ele fala para os discípulos e para Maria, não me detenhas. Eu ainda não fui para o Pai. Eu ainda não completei a minha obra. Por isso, quando ele morre lá na cruz, ele fala, tudo está consumado. A obra que Deus me deu para fazer, tudo está consumado. E voltando para os seus discípulos, achou-os dormindo, adormecidos, e disse a Pedro, então nem uma hora pudestes velar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Esses somos nós, queridos. E quando chegou àquele lugar, disse-lhe, orai para que não entreis em tentação. E apartou-se dele cerca de 1 tiro de pedra, e pondo-se de joelhos orava, dizendo, Pai, se queres, passa de mim este cálice, todavia não se faça a minha vontade, mas a tua. E apareceu-lhe que um anjo do céu que o fortalecia. Ele não estava só, queridos. Embora o socorro do homem seja em vão, o Senhor está ali perto dele, com o Espírito Santo e com os anjos. E posto em agonia, orava mais intensamente, e o seu amor tornou-se como grandes gotas de sangue que corriam até o chão. Ele foi à cruz com a unção ainda sobre ele.
E o Espírito manteve diante dele as exigências inflexíveis de Deus e o inflamor de amor para com o homem e zelo para com Deus, para prosseguir, apesar dos impedimentos, da dor, das dificuldades, para efetuar a redenção do mundo. Seu espírito homem estava de tal modo saturado e cheio, elevado pelo Espírito de Deus, que vivia no eterno e pôde suportar a cruz, desprezando a afronta. Jesus só suportou a cruz, queridos, por causa que o Espírito Santo estava nele. O mesmo Espírito que o conduziu ao deserto, o sustentou ali. Também lhe deu força para consumar seu ministério sobre a cruz. E se isso é assim, imagine então, queridos, quanto maior ainda é o poder do sangue de Cristo. Por meio do Espírito eterno, ele se ofereceu a si mesmo a Deus como sacrifício sem defeito. E o seu sangue nos purifica por dentro. O sangue de Jesus, queridos, nos purifica por dentro, tirando as nossas culpas. Assim podemos servir ao Deus vivo, pois já não praticamos cerimônias que não valem nada. Nós praticamos, nós estamos aqui, como diz o Max, unicamente, exclusivamente, porque o Senhor está aqui. Nós só saímos da nossa casa no Dia das Mães para estar aqui por causa do Senhor. A gente precisa ter esse entendimento para sermos úteis na mão do Senhor. Ok, queridas? Vamos lá. Olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Por isso podemos ter fé. Nós temos o exemplo que é Jesus. O único exemplo nosso, queridos, é Jesus. Vocês não podem olhar para mim, não pode olhar para a Marilene, não pode olhar para a Jô, porque se a gente olhar para o homem, cairemos. Não prosseguiremos para o alvo que Deus espera que nós alcancemos. Porque somos homens. Somos homens. Temos que olhar para Jesus. Autor e consumidor, a qual pelo gozo que lhe estava proposto, pela alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Ressurreição de Jesus, estamos acabando, hoje foi mais rápido. Ressurreição de Jesus, eu amo essa foto, gente, pena que aqui não brilha. Vamos lá, a ressurreição de Jesus. Declarando o Filho de Deus em poder, segundo o Espírito de santificação, pela ressurreição dentre os mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor. Se em você vive o Espírito daquele que ressuscitou Jesus, então aquele que ressuscitou Jesus Cristo dará também vida ao corpo mortal de vocês, por meio do seu Espírito que vive em vocês. Isso é maravilhoso. O Espírito ressuscitou Jesus, vai ressuscitar nós. E esse mesmo Espírito vive dentro de nós. Precisamos ter essa consciência, queridos, que o Espírito do Senhor vive dentro de nós. Amém, queridos? Cristo apareceu a seus discípulos e pôde o quê? Depois da ressurreição dele, Cristo pôde o quê? Soprar sobre eles, né? O Espírito Santo. Por que Cristo soprou sobre eles? Para ter uma nova vida, para capacitar eles a continuar o mesmo trabalho de Jesus, até que o Senhor volte novamente. E havendo dito isto, assoprou-se sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Até o dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado o quê? Mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, as quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas e infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de 40 dias, e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Cristo é descrito agora como um Espírito vivificante, o que dá a vida.
Assim está também escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão é um espírito vivificante. É de supor que nessa ocasião, o Senhor da vida fizesse conhecer a seus discípulos, por experiência, o poder da ressurreição. Ele não deixou os discípulos perdidos. Ele ressuscitou, apareceu para eles, ficou com eles 40 dias e depois ele partiu. Para quê? Para depois voltar. Né? Isso que é muito lindo. Os 11 discípulos seriam enviados ao mundo, como nós somos enviados, para cumprirem uma nova missão, continuando a obra de Cristo. Ascensão de Cristo. A última parte, a ascensão de Cristo. Ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Então, eles começaram o quê? A falar de Jesus, daquilo que Jesus ensinou, daquilo que Jesus pregou. E o que Deus fazia? Colaborava com eles. Aí Deus o quê? Curava os enfermos, né? Ressuscitava os mortos. Eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. E levou-os fora até Betânia, e levantando as suas mãos, os abençoou. E aconteceu que, abençoando-os ele, se apartou deles e foi elevado ao céu. Depois da ascensão, o Senhor Jesus exerceu a grande prerrogativa messiânica que lhe foi concedida, enviar o Espírito Santo sobre os outros. Então, Jesus partiu e aí pôde o Espírito Santo vir. De sorte que, exaltado pela destra de Deus e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vós agora vedes e ouvis. Aí o Espírito não ficou mais limitado, queridos, e caiu sobre 120 pessoas que estavam reunidas em Pentecostes. E olhei, eu quis pôr isso aqui em Apocalipse também, tá? Algo futuro. E olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, e entre os anciões um cordeiro, como havendo sido morto, e tinha 7 pontas e 7 olhos, que são 7 Espíritos de Deus, enviados a toda a terra. Amém por isso, queridos? Portanto, ele concedeu a benção que ele mesmo recebeu e desfruta e nos faz coparticipantes com ele mesmo. Todos os membros do corpo de Cristo, como reino de sacerdotes, participam da unção do Espírito que mana da sua cabeça, nosso grande sumo sacerdote que subiu aos céus. Querido, conclusão, isso é para você. Por isso Jesus morreu e subiu, ressuscitou e está com Deus. Para que você recebesse, para que eu recebesse do mesmo Espírito Santo que agiu em Jesus, para que nós continuemos a obra de Cristo aqui na terra. Para que Deus, quando venha, tenha um povo vivificado, uma raça, a raça que Ele criou lá desde Adão. Por isso que a igreja não pode falhar. A semana que vem não, porque não é. Na outra semana, daqui 15 dias, aí eu vou trazer o Espírito Santo em nós. Né? Como o Espírito Santo age nas nossas vidas. E para terminar, eu gostaria de pedir ao pastor Renato, né, para cantar essa música, e que você possa fazer esta música como uma oração. Eu vou ler aqui, depois o pastor Renato vai cantar, e que o Espírito Santo possa vir nas nossas vidas hoje, né? Renovando a aliança do Senhor conosco. Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá. Tua alma viverá, teu espírito renovará, e no teu corpo tudo novo se fará. Descerá sobre mim o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo me envolverá. Minha alma viverá,
Meu espírito renovará, e no meu corpo tudo novo se fará. E chorarás e saltarás de alegria. Vem, Espírito Santo, me guiar. Vem, Espírito Santo, restaurar. Vem, Espírito Santo, visitar. Vento do Espírito, sopra neste lugar e enche os nossos corações. Amém, queridos? Vamos ficar de pé? Você pode se submeter à presença de Deus, à presença do Espírito Santo que está sobre você. Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá. Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá. Tua alma viverá, teu espírito renovará, e do teu corpo tudo novo se fará. Tua alma viverá, teu espírito renovará, e no teu corpo tudo novo se fará. E chorarás e saltarás de alegria. Vem, Espírito Santo, me guiar. Vem, Espírito Santo, restaurar. Vem, Espírito Santo, visitar. Vento do Espírito, vento do Espírito, sopra neste lugar e enche os nossos corações. Vento do Espírito, vento do Espírito, sopra neste lugar e enche os nossos corações. Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá. Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá. Tua alma viverá, teu espírito renovará, e do teu corpo tudo novo se fará. Tua alma viverá, teu espírito renovará, e do teu corpo tudo novo se fará. E chorarás e saltarás. Vem, Espírito Santo, me guiar. Vem,
Espírito Santo visitar. Vento do Espírito, vento do Espírito, sopra neste lugar e enche os nossos corações. Vento do Espírito, vento do Espírito, sopra neste lugar e enche os nossos corações. Bendito é o teu nome, Senhor. Bendito é o teu nome. Nós estamos aqui, Senhor. Estamos aqui em tua presença. E eu quero agradecer ao Senhor pela tua graça que é manifestada a todos nós, todos os dias. Bendito é o teu nome, Jesus. Obrigado pelo teu amor. Obrigado pelo teu sacrifício vivo, santo e agradável. Nós temos a presença do Espírito aqui esta manhã, porque o Senhor foi ali naquela cruz e se entregou por nós. Bendito é o teu nome. Vem, Espírito Santo, me guiar. Vem, Espírito Santo, restaurar. Vem, Espírito Santo, visitar. Vem, Espírito Santo, me guiar. Vem, Espírito Santo, restaurar. Vem, Espírito Santo, visitar. Vento do Espírito, vento do Espírito, sopra neste lugar e enche os nossos corações. Vento do Espírito, vento do Espírito, sopra neste lugar e enche os nossos corações.